E aí, amigos, amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para esses primeiros pubs do ano. Já acabei de fazer um vídeo sobre o Ademir de Assunção, a voz do ventrilo. Então, vocês podem buscar lá nesse espaço, pub. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Paganíssima Trindade. É um livro da Amor Ribeiro, lançado ano passado, 2020. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sempre, né, para quem está primeira vez que está aqui no canal. Então, esse daqui é um espaço de conversa, então não é um curso, não é aula, nada, somente o espaço onde eu passo um pouco do que eu gostei, dos livros de poema que eu estou lendo, algumas observações, alguns detalhes que do meu ponto de vista são importantes. Mas esse espaço é realmente para então, a partir desses meus detalhes, né, do que eu comunico aqui, converso, as pessoas possam dialogar comigo, possam dizer se já leram o livro, o que acharam, o que pensam do que eu disse, o que pensam do livro, e assim eu poder ampliar, na verdade, a minha possibilidade de leitura, de observação, de conhecimento. E então esse, na verdade, é o principal objetivo desse espaço, né? Realmente criar um espaço onde eu possa dialogar sobre poemas com o pessoal e tem sido positivo, né? Eu quero seguir com esse canal porque eu tenho encontrado poetas, né? Com quem eu tenho podido dialogar, com quem eu tenho podido conversar sobre poesia, ter novas ideias, ampliar a minha visão sobre o mundo poético, o mundo da poesia contemporânea brasileira. Então, então tem sido positivo, né? Esse é o objetivo desse espaço. E a partir daí eu queria agradecer, na verdade, a galera que já se comunicou, que já se inscreveu no canal, que está apoiando, que tem dialogado com a gente, comigo. Isso é super importante. Não é o mais importante. Eu sempre não digo. O importante é ter livros de poesia para ler e poder ler poesia, ter o tempo para ler poesia. Mas é um passo a mais, né? Eu acho que é legal, né? Ter a conversa, né? Ter a leitura e não parar somente na conversa consigo mesmo, né? E o poema, né? O livro de poesia. É interessante multiplicar, né? Essa possibilidade de leituras e transmitir, transmissão de mensagem. Então é isso. Então, se você está aqui a primeira vez e gostar do que vê, se inscreva aí, né? Toque o sininho. Tocar o sininho é importante porque, como esses vídeos eu faço de acordo com a minha vida pessoal, com o meu trabalho, então não tem uma data certa, né? Eu costumo colocar 2 vídeos por semana, mas a data geralmente é fim de semana, mas nem sempre, como acontece agora, que esses vídeos vão ser postos na segunda. Então é isso aí, tá? E pub na verdade o nome pub é Poesia Universal Brasileira. Então, poesia porque a gente conversa sobre poesia, universal por causa da questão de que hoje em dia tem poetas escrevendo de toda parte, né, do planeta, poetas em língua portuguesa, né, escrevendo em toda parte do planeta, mas também pela questão social e de gêneros, né? Então, a multiplicidade, né, de possibilidades da poesia hoje é imensa, né? Então, não importa a classe social, não importa o gênero, felizmente hoje em dia a gente tem a possibilidade, né, de expressar, de colocar a nossa voz lá na mídia ou até publicar livros, né, de poemas. Então isso cria, né? Cria aí uma amagma, né? Um, um leque não de possibilidades dentro da poesia que é enorme, né?
Então, universal é para tentar conter tudo isso aí num só termo. E daí brasileiro, porque a maioria dos poetas que a gente conversa aqui são brasileiros. E é isso aí. Vamos então conversar aqui sobre o Paganíssima Trindade, da Mo Ribeiro. O livro foi publicado pela Penalux, então outro livro da Penalux. A gente tem lido bastante livros da Penalux aqui, mas é pura coincidência, na verdade. Como eu vivo em Londres, então pub também tem essa ligação com Londres, da onde eu falo. Eu tenho muita dificuldade de comprar livros, né? Não só pela questão de comprar, como também porque onde eu vivo aqui a casa não é grande e também a gente sempre tem essa indecisão se a gente vai seguir aqui em Londres ou vai voltar para o Brasil. Então ficaria muito difícil, né, ter os livros aqui em versão impressa e um dia ter que voltar para o Brasil e levá-los. Então eu prefiro sempre ter a versão digital. E por isso que eu estou sempre pedindo pro pessoal, né, se eles têm versão digital dos livros, dos poemas, para que a gente possa adquirir e ler, né, com toda atenção e carinho aqui. E tem acontecido que a maioria dos livros dos poetas que têm me enviado, geralmente eles são publicados pela Penalux ou pela Patois. E esse daqui, em particular, é da Mo Ribeiro, da Penalux. Eu acredito que esse é o primeiro livro da Mo Ribeiro, e é um livro com muitos poemas, né? Talvez são mais de 100 poemas, mas poemas curtos, né? Então, essa é uma das características, né? Acho que não tem poema que passe de meia página, e os versos também são versos curtos, né? Às vezes naquela ideia de uma palavra, né? Mas ou esse ânima, que é uma mistura de versos um pouco mais longos, mas ainda curtos, né? E versos curtos. E geralmente os poemas, na verdade, eles não têm uma estrutura em termos de versos, no sentido de encontrarmos, né? Sempre tipo 3 estrofes de 3 versos, ou mesmo versos livres, né? A gente às vezes pode encontrar, né, versos livres, mas que tem aí uma estrutura, né, né, 3 versos, não, 4 estrofes, todas de 3 versos, ou várias estrofes de 3 versos, ou de 2 versos. Mas aqui varia bastante dentro do livro, depende realmente do poema e do que a poeta está buscando. A gente encontra uma estrutura, né, uma forma para os poemas bem diversa, bem variada. E acho que a gente já pode começar a ler um poema para a gente já ir conversando um pouco sobre o livro da Mo Ribeiro. Que tem esse nome muito bacana, na verdade, né? Paganíssima Trindade. Então aí misturando, né, o pagão com o cristão, né? O que é bem interessante, né? E a questão também da intensidade, não? Paganíssima, né? Paganíssima. Que a gente encontra muito, né? Nos poemas, né? Essa intensidade que é bacana, né? Eu acho que essa paixão dentro da, da poesia, né? E a gente encontra essa paixão não em todos os poemas, né? Porque quando a gente tem 100 poemas, é algo aqui que eu já disse de outros livros, né? A gente geralmente conversa bastante dentro da poesia sobre a importância de lapidar, né, os poemas, de escrever, né, com a borracha, ou escrever com o Delete hoje, né? Mas está aí sempre aí, né? Revisando os poemas e lapidando, né? Como se diria, né? A linguagem, né?
e os poemas, mas dificilmente a gente ouve falar isso dos livros, né, da questão do número de poemas, né. E para mim, como eu já disse aqui algumas vezes, né, os livros de poema que começam a passar aí de 50 poemas, máximo 60, eu acho que já começa a sair do que eu consideraria, né, na minha opinião, é, é um livro, né, assim, conciso, né, e onde você possa realmente, né, estar aí prestando uma atenção, né, e achando aí uma linguagem, né, uma voz que realmente você reconhece que tá aí, né, trabalhando duro, né, para realizar algo que seja aí, é, como que se diria, é, perfeito em termos de ideia, né? A gente sabe que não, a perfeição, né, não existe, mas eu acho que é sempre bom tê-la como ideia, não como utopia, né? Como imagem, né? Como essa fantasia onde a gente é, pode chegar. Que acho que cada poema a gente tem que ser construído assim, né? Com certo respeito, se não uma certa ideologia, né? Sobre o que é perfeição, mas um certo respeito pela, é, pela possibilidade, não, de algo atingir a sua razão de ser em si, né? Acho que essa é a ideia, não? Assim como nós, como seres humanos, temos assim uma ideia do que é atingir nessa essa razão de sermos, né? Encontrar esse significado para nossa existência. Eu acho que também tudo aquilo que a gente cria, né? A gente tenta impor isso, né? E no meu ponto de vista, né, e por experiência, né, dos livros que eu tenho lido, né, os livros que conseguem, né, transmitir isso, né, em termos formal, né, em termos de linguagem, são aqueles livros mais concisos, né, com 50 poemas, 45 poemas, ou até 35 poemas. Acho que até pela possibilidade de que é mais fácil errar, né? Que nem eu aqui, né? Falando assim, esse monte de palavra aqui, esse monte né, de frases, de termos aqui, tentando expressar essa ideia. Com certeza eu tenho, né, a possibilidade de estar falando muito mais merda, por assim dizer. Então vamos ler, em vez de estar falando. E esse é um poema que eu gostei, o Anima, e eu vou ler para vocês. Anima. As coisas têm vida, se vida damos a elas. Quem me ensinou foi Pat Smith, mas eu já sabia, só não tinha coragem ainda de falar com as coisas. E tinha menos coragem, ainda mais, ou ainda menos, de ouvir as respostas das coisas. Mas não, coragem de ouvi-las não tenho ainda. Para tanto, é preciso saber, ouvir o dentro. As coisas não se ouvem de fora. Então, muito interessante aqui nessa relação da poeta com as coisas e com a existência em si, não? Com esse exterior, né? Como lidar com esse exterior e esse diálogo que a gente não perpetuamente realiza com ele, né? E eu achei que a poeta expressou isso daqui de uma forma bem bacana, né? Tendo aí algo de ironia, que os melhores poemas que eu encontrei nesse livro, eles são relacionados com a ideia irônica, né? De enfrentar a nossa realidade, a nossa existência, né? De maneira irônica, né? E, e, e usando uma linguagem, né? Na verdade, a questão da linguagem aqui vai ser sempre uma linguagem bem clara, né?
uma linguagem direta, né? E isso eu também gosto, né? Na poesia, não? É, e, e eu acho que esse poema transmite, né? Transmite tudo isso que ele está querendo transmitir, né? Nessa conversa com as coisas, não? E essa ideia de que as coisas você tem que ouvi-las por dentro, né? O que nos pode levar a pensar, né? Em termos filosóficos, que a gente sempre gosta de ler filosoficamente aqui, as coisas, o que é o interno, o que é o externo, né? Dentro da nossa existência, não? Em termos de literal é simples, né? É o que está dentro e o que está fora. Mas em termos de poesia, né, em termos existencial, né, onde está o nosso dentro, né? Onde a gente está? A gente está dentro ou fora da nossa existência, não? E o nosso interior, né, ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, ele está na parte externa da vida, não? Ele está na parte externa do planeta, ou na parte, né, externa do universo, por assim dizer. Então, é, o todo fora está dentro de um dentro, né? E todo dentro está fora de um fora. Então é essa relação, né? A gente sempre pode estar buscando, né? Quando a gente encontra, não situações como essa em que a gente tenta lidar com essa com essa relação entre fora e dentro. É, outro poema então que eu vou ler aqui para vocês, chama-se Banal, e é outro poema que eu gostei bastante. Banal. Caso, caso me seja surpresa, pensarei. Se surpresa boa, que tive sorte. Se ruim, que tive azar. Caso haja o inusitado, chamarei de criativo o acaso, pois com menos transcendência que isto, não me basto. Então aqui está essa banalidade, né, importante, né, que a poeta nos retrata. E é outro poema também, onde ela não usa pontuação, então esse é um outro detalhe que a gente pode observar nos poemas, é a falta de pontuação. Alguns poemas acho que contêm vírgula, se eu não me engano. Acho que sim, é, mas a maioria sem ponto final e sem pontuação. E, então isso também quer dizer algo, não? A gente pode ter uma certa sensação diferente, né? Quando o poema tem pontuação e quando ele não tem pontuação, né? Então essa poeta ela está sempre buscando essa possibilidade no que ela expressa criativamente, né? O máximo de liberdade possível, né? O menos contenção possível, né? E e aqui a relação da ironia, novamente, não? No que ela está discutindo aqui, né? No que ela está tentando tratar, né? E a gente pode pensar nessa questão também da gente buscar significado, né? Como a gente dá significado para as coisas, né? Ou para a tragédia, ou para aquilo de bom que nos acontece, né? Então sempre a gente vai buscar uma relação aí que, a, que que dê, né, para aquilo, até quando é banal, né, naquilo que talvez não tenha realmente certa importância, não, a gente sempre tem, né, que considerar aquilo através de um conceito, não, de um significado, até de uma narrativa, né, onde a gente tem que encontrar para aquilo um passado, um presente, uma possibilidade futura, né. É, então isso é interessante, né? É, nesse tipo de poemas. É, daí a gente vai ter um poema aqui que se chama Melancolia. Tenho falta de ter falta da infância feliz. Tenho falta de ter falta
da juventude livre. Tenho falta da falta de melancolia. Um poema profundo, não? E que toca a gente realmente essa falta da falta, né? Então, assim de complexo nós somos, né? Assim de contrastes, não? A gente é feito, não? Dessa possibilidade de sentir a falta da falta, né? Então, quando a gente não tem já essa falta, não, quando a gente já está desmotivado bastante para não sentir nem a dor do mundo, né? Essa dor do mundo que é importante no final, né? Essa dor que nos traz a melancolia, né? Que nos traz a tristeza, né? É, essa dor, quando a gente já está impossibilitado de senti-la, né? Talvez é quando a gente comece aí se perder, né? Na coisa da, da depressão mais profunda, talvez, não? Uma depressão que já não acha razão em si mesma, né? Talvez uma falta daquilo que a gente conversou antes, né? Da paixão, né? Dessa paixão que a gente encontra na poesia da Amor Ribeiro, né? Que aquilo, quando ela está, né, na sua dentro da sua condição para ser um ser criativo, né? Ela realiza de maneira, né, irônica, né? E de maneira a produzir poemas muito expressivos, né? Como esse daqui, né? Com uma linguagem concisa, mas que diz coisas profundas, né? E usando poucas palavras, né? E se repetindo até essas palavras, que é algo também da gente considerar, né? Essa repetição que cria a possibilidade, né? De estar expressando essa falta da falta que está em falta, né? Então, dentro da linguagem, isso a gente tem que ver como isso se realiza, não? A gente pode estudar, né? Como seres que também gostam de criar, né? Quando a gente vê essa técnica sendo usada, a gente tem que observar isso com cuidado, né? E pensar, nossa, como isso está sendo feito, né? Por que isso me passa isso? O que é que está sendo aqui reproduzido que possibilita que eu tenha esse sentimento, essa sensação, essa impressão? Então a repetição aí não é algo óbvio, não. É realmente nessa obviedade, não, quando a gente encontra, que a gente tem que se surpreender. E porque nada é óbvio, né? É no óbvio onde está a, o milagre, né? O milagre de todos os dias, né? O milagre que nos mantém, então, nessa possibilidade de saber que a tristeza, que a melancolia, que a dor também fazem parte daquilo que quando nos faltar, não vai faltar a falta, né? Vai faltar a falta e podemos então nos perder por caminhos que sem volta. Então, um poema muito interessante aqui da, da Amor Ribeiro e que eu gostei bastante. Um outro poema que eu gostei chama-se Consciência e diz: aqui dentro há milhão de não sei o que é, de um que eu sei bem, pois a gente sempre se sabe, não se sabendo, porém. Então, outro poema bem interessante, né? Conciso, né? Com uma linguagem clara, precisa, se repetindo nos ques, né? Que finaliza, não? Nessa rima entre bem e porém, o sabe e sabendo, se. Então, tem vários termos aqui se repetindo, criando aqui uma linguagem muito interessante, né?
e que está tratando de um tema super aí filosófico, né? Questão da relação de consciência, inconsciente, e até de livre-arbítrio e de não ter o livre-arbítrio, né? Porque até aqueles que hoje em dia, né, cientistas que investigam, né, e que consideram que a gente vive, né, com a percepção de serem seres livres, né, e que a gente não tem como viver sem acreditar nisso, sem essa percepção, até eles aceitam que aquilo que chega na consciência do consciente, daquilo que a gente realiza como ser humano, é ínfimo, não é mínimo. Então, a consciência que a gente tem de nós mesmos e da nossa existência e do mundo é mínima diante daquilo que a gente não sabe. E, e mesmo assim a gente se sabe. É, e se saber isso, né? Se saber esse ser que não se sabe, é saber muito, né? É saber consciência, saber-se consciente. Então, outro poema interessante da Mo, filosófico, bacana, do tipo de, de atitude que eu gosto. Tem um que chama-se Coragem, que eu achei bacana, né? A primeira estrofe e a última. A do meio não chegou a, a transmitir a mesma, né? A mesma, como diria, não parece que está tão conciso, né? Essa concisão que a gente está usando aqui bastante, quanto as duas outras estrofes, né? Mas eu vou ler para vocês aqui Coragem. Coragem não é ser forte, é descobrir que não há monstro embaixo da cama. É descobrir que o monstro vive na cabeça. Coragem não é ser forte, é coisa que acontece, que nos dá um porte, uma adultice não cronológica. Para chegar à idade da coragem, é preciso ser a criança que brinca com o monstro embaixo da cama. Então, um poema não super interessante e que eu gostei bastante. E talvez essa parte do centro, talvez é eu mesmo que não consigo entendê-la, não? Que, que não consigo compreender a leitura da poeta, né? Mas a primeira estrofe e a última, né, transmitem essa relação, né, da coragem e o conhecimento, né? Da coragem e o saber, né? E da importância, né, do saber de modo muito bacana, né, interessante, né? E a relação com a criança, né? E novamente nós, não, se pondo, né, diante desse monstro, né, diante desse desconhecido que nós somos, né, e que devemos sempre é, ter diante de nós mesmos, né, e termos como nós, né. Então termos como esse monstro, né, esse desconhecido que a gente não pode controlar, né, que a gente não realmente tem a possibilidade de saber do que ele é capaz. Porque só assim a gente tem essas possibilidades de entender o próximo, né? E de respeitar o próximo, a atitude dos próximos. E não cair também nessa. Hoje em dia, tão facilmente, não nessa linguagem, seja de esquerda, ou seja de direita, seja extremista ou não, mas está sempre diante de nós mesmos em dúvida, não, do que a gente é. E nos pondo assim diante de nós mesmos, com certeza a gente vai sempre duvidar daquilo que a gente escuta, duvidar daquilo que querem falar para nós. Então, sempre vamos estar numa possibilidade maior de independência, né, com relação a qualquer pensamento político, a qualquer pensamento ideológico. E isso eu acho que é super importante, né? Eu acho que isso é interessante viver nesse confronto, né, com esse monstro nosso. E a imagem que ela transmite é muito bacana, porque isso também não precisa ser uma relação de confronto, quando eu digo aqui, de que a gente se autoflagele, né,
como muitos fizeram, né, durante a existência, né, de se autoflagelar como demônio, né, como ser possuído de demônios. Não, né, a gente pode ter essa relação com esse monstro, né, mas uma relação de criança, né, que brinca, se diverte com isso, né, que sabe que isso é algo, né, biológico, algo natural, algo que a gente não vai conseguir destruir, né, mesmo se a gente usar de todas as forças. E pior, se a gente usar da força para tentar destruir esse eu que também é parte de nós, né, a gente, na verdade, vai machucar o nosso consciente e não vai destruir o nosso inconsciente. Então, a ironia aí é parte disso também, né? A ironia, essa visão infantil da nossa existência, né? Ela pode nos ajudar muito, né? Sempre no balanço das coisas, claro. Mas, com certeza, eu acho que por aí que a gente adquire uma visão é, saudável, né? Da, é, das nossas faltas, dos nossos impossibilidades, limites e das nossas possibilidades. E, e, é, e é isso aí, eu gostaria então de acabar lendo dois poemas curtos da Mo Ribeiro, mas antes disso, então eu me despeço aqui de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Parabéns, Mo, pelo livro. É, esses são só alguns poemas do que eu gostei. E, e eu acho que né, tem muita possibilidade aí de através desses poemas curtos, né, através dessa linguagem irônica, né, e filosófica, não, a gente produzir aí poesia aí de, como que se diria, de uma profundidade, né? Dessa profundidade que a gente está dialogando aqui, né? Que fala, né? De modo existencial com nós, né? Conosco, né? Com a gente. E, e obrigado, realmente bacana. Vários poemas aqui que conversaram comigo de maneira profunda. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, então. Até a próxima. Leiam poesia, vivam uma existência fantástica e fiquem com esses dois poemas da Mo, outros dois poemas curtos. E, se eu não me engano, são os poemas que fecham o livro e dos quais eu também gostei bastante. Tá? Parabéns mais uma vez, Mo. Parabéns, Penalux, a editora, que está aí sempre, né, trazendo novos poetas. E, e até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Dito. A poesia mistura alhos com bugalhos, joio com trigo, e nos diz: eu te digo mais do que pensas que falo. Lida. Eu queria certo dia escrever um grande poema. E não falo do tamanho, mas da lida com o tema. Tchau, tchau.